Olá, turma, tudo bem com vocês? Veremos nosso próximo módulo sobre otimização multiobjetivo. O que significa esse método quantitativo? Basicamente, nós temos modelos mono e multiobjetivos em termos de funções. O modelo aqui disposto na forma padrão e também na forma matricial são modelos monoobjetivos, pois possuem uma única função objetiva. Já modelos multiobjetivos é quando tem mais de uma função objetiva. Uma você pode querer maximizar, uma outra minimizar, ou uma outra função, um valor alvo para ela, sujeitas a algumas restrições. Quais são as abordagens possíveis para tratar modelos multiobjetivos? Tem-se aglutinação e priorização. O que consiste aglutinar? É criar uma função global, ou seja, uma função que você vai fundir todas as funções individuais. Chamamos de uma função de critério global. Há vários tipos de funções que fazem isso. Por exemplo, um desvio percentual médio, um erro quadrático médio, a programação por compromisso, ou a própria função desirability. Isso para problemas de projetos de experimentos. E ao falar sobre abordagens, modelos multiobjetivos, também fala-se sobre a fronteira de eficiência de Pareto. Como é que funciona? Imagine que nós temos aqui duas funções lineares e ambas maximizar. Resolvendo a primeira função de forma gráfica, temos essa solução para a função 1 e essa solução para a função 2. O valor ótimo de cada função vamos tratar agora com o valor alvo, um target. O Shimizu comenta, em 2006, que não existe uma solução ótima que satisfaça plenamente, de forma simultânea, todos os objetivos. Pois, em geral, esses objetivos podem ser conflitantes. Então, a forma que aqui foi proposta por Shimizu foi pelo desvio percentual. Nós temos aí o FI asterisco, é a solução ótima obtida para cada função individual. Então tem agora essa função de critério global, sujeito às mesmas condições, ou seja, desvio percentual. Então qual é a melhor solução? Sempre que você aglutina, o objetivo no caso agora é de minimização. Então o menor valor para essa função global corresponde a 60, o valor de x1, e 20, o valor de x2. Que fazem um valor de 340. Então, quando com a solução viável B domina uma solução viável A, em problemas multiobjetivos. Quando B for pelo menos tão boa quanto A em relação a cada objetivo. Ou quando B for melhor que A em relação a pelo menos um objetivo. Uma solução ótima de Pareto é uma solução que não é dominada. Então, esse gráfico, imagine x1 e x2, as nossas variáveis de decisão, f1, f2, as funções do objetivo.
O x maiúsculo asterisco é o conjunto de soluções viáveis. Destas soluções, usa-se para montar ou elaborar a fronteira de eficiência de Pareto. Percebam vocês que a solução A e B pertencem à fronteira de Pareto. E essas soluções dominam as soluções G, C e D, que dominam a solução E e F. Portanto, as soluções de interesse são as soluções vinculadas à isolinha aqui da dominância 1. Solução A, B, esse ponto, qualquer ponto dessa fronteira de dominância 1. Programação por método Go Programming é uma extensão de modelos multiobjetivos. Então, ao invés de você aglutinar, conforme foi mostrado pela desvio percentual, aqui o que se tem? São as variáveis DI mais e DI menos. Essas são chamadas de variáveis de desvio. Então, em cada função dita fi de x, aloca-se uma meta gi. E temos aí uma variável de desvio associada, no caso DI mais, a um valor acima da meta estipulada ou do alvo estipulado. O que significa esse valor acima? Supondo que a meta fosse 100. Quando a variável DI mais é diferente de zero, significa que foi encontrado naquele momento uma solução maior do que 100. Ao contrário, quando a variável DI menos for diferente de zero, significa o seguinte, que foi encontrada uma solução abaixo do valor almejado. Era 100, encontrou 90. As duas variáveis, o produto dessas variáveis de desvio, devem ser zero. Condição essa já satisfeita em modelos lineares. E os W nada mais é que um peso que o decisor estima para cada variável de desvio, caso seja necessário. Esse é o modelo chamado de Weight Goal Programming, ou programação por metas ponderada. Foi o primeiro modelo desenvolvido por Charles e Cooper na década de 60. E uma característica bem interessante da programação por metas é que nem todas as restrições são rígidas ou inflexíveis, hard constraints. Tem também as restrições flexíveis, representadas por essa expressão, e a rígida por essa expressão. E aqui nós temos um outro método de aglutinação, que é a Compromise Programming, ou simplesmente programação por compromisso. Nós compararemos esses dois métodos quantitativos aplicados a um problema de projeto de experimentos com múltiplas respostas. Sobre a programação por metas, há vários modelos que Silva e Marins, em 2015, em sua obra, é comentado quais são os modelos de GP sem incerteza e os modelos de GP que tratam a incerteza. Desta forma, sugiro a leitura dessa obra para que vocês possam entender um pouco mais o que significa programação por metas, na revista Production. Então, um pouquinho mais. Dentro da área de otimização multiobjetivo, usa-se heurísticas exatas ou metaheurísticas. No caso de metaheurísticas, são algoritmos multiobjetivos. Tem vários algoritmos genéticos multiobjetivos e outros algoritmos. Um pouco da complexidade computacional. Qualquer problema até 2 elevado a n,
de n elevado a 3 são problemas exponenciais, a solução é relativamente mais simples. Quando nós temos problemas tipo 2 elevado a n, 3 elevado a n, ou n fatorial, para o caso de um problema um tamanho de 30, 60 variáveis, o tempo computacional para resolvê-los de forma exata é proibitivo. Um exemplo desse é o exemplo do caixeiro viajante, no qual o caixeiro deseja vasculhar, passar por todos os nós, que são cidades. As arestas são os caminhos e as informações nas arestas, ou arcos, é a distância, ou o custo, né, que ele deve movimentar. E esse caixeiro não deve passar duas vezes pelo mesmo local. Por exemplo, uma solução viável é essa. Da rota 1, 2, 5, 6, 4, 3, com um custo total de R$ 184. Um problema, o conjunto de soluções viáveis para o caixeiro viajante é n-1 fatorial. Um problema com 7 cidades possui 720 soluções viáveis. Já um problema com 21 cidades tem 20 fatorial soluções possíveis, que corresponde a 4.300 séculos para encontrar uma solução florística exata. Um outro momento que se aplica método heurística, além desse, ou seja, problemas com muitas variáveis inteiras ou binárias, que é proibitivo aplicar heurísticas exatas, ou quando tem-se funções estritamente não lineares, que é esse caso aqui. Uma função multimodal, nesse caso, se o ótimo é o desejado, esse é o ponto ótimo para essa solução. Cada ponto, esse, e esse, são ditos como ótimos locais. E a solução global é um ótimo global. Dito isso, o algoritmo gradiente reduzido generalizado só assegura para funções estritamente não lineares, funções que não são convexas, não possuem restrições convexas, o ótimo local. Então, como é que funciona a matemática deste algoritmo? Aqui eu comentei que pode ter problemas restritos ou irrestritos, né? E, de fato, o GRG ele só assegura ótimos locais. Nesse caso, o ponto G é o ponto de máximo e o ponto D de mínimo global. Então, o algoritmo GRG trabalha-se com informações derivadas parciais. Então, tem-se um problema do tipo I é irrestrito 30x menos 2x ao quadrado. A primeira etapa é derivar essa função em primeira ordem, que fica 30x menos 4x. E depois temos que escolher o passo t. O passo i mais 1 é igual a xi mais t menos 30 menos 4x vezes i. E o resíduo é basicamente a solução obtida na sequência seguinte menos a anterior. Então, com x0, nós temos o valor de menos 3. Com x igual a 1, nós temos dado um t de 0,1. Então, nós temos para a primeira iteração, menos 3 mais essa expressão tem 1,2 solução. Na segunda iteração, nós temos, permanece a primeira iteração, x2, 1,2, 3,72. O resíduo, nesse momento, corresponde a 4,2.
Na terceira iteração, aliás, por que deu 4,2? Basicamente, 1,2 menos 3, menos com menos dá mais, 4,2 de resíduo. Na terceira iteração, nós temos 3,72 que veio daqui, dando 5,232. Detalhe, a nossa convergência é de 10 elevado a menos 3. 2,52. De onde que veio essa informação? 3,72 menos 1,2. Ok, pessoal? Até chegar a convergências. A convergência chegou na 19ª iteração, ou repetição, no qual o resíduo almejado foi o valor de convergência desejado, 0,001, o resíduo, nesse caso, né, foi atendido. Bom, a nossa aplicação vai ser com base em modelo otimização multiobjetivo aplicado em problemas de projetos de experimentos com múltiplas respostas. Uma pesquisa bem rápida no Web of Science e na Scopus sobre o seguinte cruzamento de palavras-chave: múltiplas respostas e a função desirability. Ocorrência, 119 publicações. Na Scopus, quase 800. Contudo, múltiplas respostas, programação por compromisso, OptQuest, técnicas de normalização e também programação por metas, a ocorrência foi bastante baixa, que demonstra que nós estamos na fronteira do conhecimento com relação a essas aplicações. O método de normalização que será mostrado nessa aula é conhecido como método da normalização euclidiana, que consiste em um somatório dos coeficientes ao quadrado, depois pega-se cada coeficiente e divide pela raiz desse somatório. Lembrando que, se fosse para classificar esse tipo de aplicação, é uma pesquisa aplicada, normativa, quantitativa e modelagem e simulação. Este é o problema que nós iremos modelar. Bom, pessoal, já coloquei no Excel os coeficientes da função e vamos agora escrever as variáveis, no caso x1, x2 e x3. Resposta 1 e resposta 2. E aqui vamos trabalhar com a função CP, Compromise Problem. Como é que funciona? Vamos modelar. Nessa parte aqui, nós teremos os ajustes das variáveis codificadas. Então vamos agora modelar a função. Vai ser igual a constante mais somar produto disso aqui, ponto e vírgula, vezes a informação das variáveis de decisão. F4 para travar. Mais esse coeficiente vezes x1 ao quadrado mais esse coeficiente vezes x2 ao quadrado mais esse coeficiente vezes x3 ao quadrado mais esse vezes x1 vezes x2 mais este coeficiente vezes x1
vezes x3. E, por fim, esse coeficiente vezes x2 e vezes x3. Agora é só arrastar. Teve um comando aqui que não pegou. Foi aqui que faltou um F4. Faltou travar o D2, pessoal. F4. Arrastando agora. Perfeito. Vamos agora colocar as restrições que nós temos. 55, 80 para o valor mínimo da resposta 1. 55 o valor mínimo e 60 o valor máximo. Resposta 1 maior ou igual a 80. Resposta 2 maior ou igual a 55 e menor ou igual a 60. Vamos modelar agora a função CP igual raiz. Aliás, faltou o alvo. 157,5. Vamos escrever aqui, pessoal, um desvio. Vai ser igual ao valor absoluto do valor a ser otimizado da função sobre o seu alvo dividido pelo seu alvo. Vamos chamar isso aqui de DPM, desvio percentual médio. E aqui a média desse desvio. A gente vê a distância que está a resposta otimizada do desvio. E nesse problema tem uma restrição elíptica, que é o quadrado, a somatória do quadrado dos fatores tem que ser menor ou igual a 1,682, que é o ponto axial, ao quadrado. Perfeito. Vamos agora para dados, solver. Minimizar. A função CP não foi feita. Vamos lá. Igual raiz. O valor a ser utilizado da função menos o alvo ao quadrado vezes um peso. Eu vou pôr aqui. Mais a resposta menos o target ao quadrado vezes o peso. Um peso de 50% para cada variável. E o somatório do peso, já comentei com vocês, deve ser 100% ou igual a 1. Perfeito. Vamos agora para dados, solver. Minimizar a função CP, mais próximo de zero. Essas são as nossas variáveis de decisão. E vamos adicionar as restrições. Essas duas têm que ser menor ou igual. Maior ou igual. Adicionar. E as duas últimas, menor ou igual. Ok. Vocês podem ver que desabilitar a opção tornar as variáveis irrestritas, porque elas estão codificadas em menos 1,682 até mais a 1,682. E o algoritmo que será utilizado é o GRG, conforme foi mostrado na aula anterior. Vamos aqui resolver. Perfeito. O DPM mínimo aqui para a função compromise programming foi de 4,10%. O que pode ser feito? O decisor pode atribuir pesos aqui. Por exemplo, essa foi a variável que ficou com DPM individual, desvio individual mais alto. Então vamos colocar uma participação mais alta, 90% e 10%.
Qual é o valor atribuído? É arbitrário. Vamos de novo. Dados, solver, resolver. Se com esses novos pesos obtivemos um TPM melhor, significa que a resposta ficou mais próxima de atender os targets. Melhorou um pouco, 3,87. Vamos colocar, por exemplo, um valor bem quase 29% e 1% para a resposta 1. Vamos ver se vai melhorar ainda mais. Melhorou, ficou com 3,213%. Bom, isso aqui é o cálculo pela função CP. Agora eu vou mostrar para vocês como modelar esse mesmo problema utilizando o método da Go Programming, ou programação por métodos. Nesse caso, o modelo Weight Go Programming, ou programação por metas ponderadas. Primeiro passo. Vamos escrever as variáveis DI menos, DI mais, utilizado aqui. Temos que f de x menos DI mais DI menos, igual a meta. A meta aqui, pessoal, é igual ao alvo, tá? Ou é o alvo. Perfeito. Com o tamanho. Vamos lá. Como é que funciona o utilizado agora? Função aqui WGP. Vai ser igual a resposta mais o desvio para baixo menos desvio para cima. Agora arrastar. Perfeito. Qual que é a nossa função agora? Vai ser a soma. Esse mais esse e mais esse. Função WGP. Vamos agora no solver de novo. Dados, solver. A função agora que nós vamos otimizar não é a CP, agora a WGP. Vamos aqui adicionar novas variáveis, ponto e vírgula, que as variáveis de desvio agora serão também variáveis de decisão. Aqui vamos adicionar também que as variáveis de decisão devem ser maiores ou igual a zero. E também adicionar a restrição flexível. f de x menos DI mais DI menos tem que ser igual a GI, que é a meta. Igual a meta. Ok. Vou fechar aqui, pessoal. Vou zerar para que o GRG tenha o mesmo ponto de partida. Vamos aqui em Solver. Resolver. Na solução inicial, obtivemos um valor um pouco mais baixo do que a CP, 4,10. Vocês podem ver aqui o que nós temos nas variáveis deles. Comentei, quando a variável DI menos é diferente de zero, é que tivemos um valor abaixo da meta desejada, ou seja, queríamos quanto? 100. Qual é o valor real? 96,13, que obtém esse desvio. Já DI quando DI mais é diferente de zero, o valor alcançado pela função otimizada foi acima da meta. Queríamos aqui 57,5 e alcançamos quanto? 60. Então, vamos minimizar o valor acima do alvo. Como que eu faço isso? Vou atribuir um peso, por exemplo, de 10. Vou zerar novamente e verificar se vai mudar o DPM e se nós teríamos uma nova solução. Dados, solver, resolver. Perfeito! Obtivemos um DPM agora de 3,193. Alcançamos o alvo almejado
Contudo, houve uma piora na solução y1. Ou seja, ao colocar um peso para o desvio DI+, vinculado à resposta 2, ao achar o seu alvo, nós pioramos a resposta 1, ou seja, a relação de trade-offs. Contudo, esse foi o DPM mais baixo em relação à função CP. Para esse problema, a função WGP teve o menor DPM em relação à função Compromise Programming. Isso é algo bastante interessante. Então vamos fazer aqui o inverso. Ao invés de dar um peso para a função DI vinculada a y2, vamos colocar um peso para a função DI menos da resposta 1. Um peso de 10. Então agora vamos priorizar a alcançar o alvo, que a função 1 alcance o seu alvo. Dados, solver, resolver. Ficou mais perto, 4 pontos, mas está piorando o DPM. Vamos aumentar esse peso. Um peso aqui de 100%. Forçar que o alvo do Y1 seja atendido plenamente. Resolver. Vamos zerar. Sempre coloco 0,0 para o GRG ter o mesmo ponto de partida. Melhoramos um pouco a função, mas ainda ficou muito longe de alcançar o alvo desejado para Y1. Aumentei para 1000 o peso. Solver, resolver. Não muda. Ou seja, para a gente ter um DPM baixo, o ideal é não mexer aqui, e sim no D2 mais vinculado à função 2, ou Y2. Que nós temos uma solução mais equilibrada e com DPM mais baixo. Atendemos plenamente a função 2, pioramos um pouco mais Y1, a função 1. Mas foi a solução que obtivemos o menor DPM. E esses são ajustes de x1, x2 e x3. Vamos tomar como, por exemplo, x1. Supondo que x1 fosse temperatura, variando de 20 a 60, esse valor de menos 0,43 seria um ajuste da temperatura em aproximadamente aqui 26,99 ou 27 graus Celsius. Okay?